Fala aí, Flamigos, saudações rubro-negras. No vídeo de hoje eu vou fazer breves comentários sobre o jogo de quarta-feira pela Libertadores, sobre alguns reforços que a diretoria está contratando nesse momento. Então, sobre o jogo contra o Olímpia, foi um jogo que, como eu tinha dito, um jogo muito fácil. Eu até tinha chutado um 3-0, porque eu achei que o Flamengo fosse repetir o que fez contra o Sport e contra Corinthians, né? O que aconteceu? Abre rapidamente um placar e administra esse placar na intenção de poupar jogadores, de poupar esforço, de poupar energia, devido ao calendário corrido da CBF, né? Então eu achei que fosse ser um 3-0. Me surpreendi por quê? Porque, primeiro, pela fragilidade do adversário. Um time muito fácil, né? O Olímpia é um time muito fraco, extremamente fraco. Tanto que eu imagino que se estivesse disputando um campeonato brasileiro, seria uma equipe de meio de tabela, para baixo inclusive, mas também pelas substituições feitas, né? Substituiu o time e o time não caiu de produção, tanto que continuou, fez mais 3 gols, né? E me surpreendeu. Sobre o Palmeiras e o São Paulo, eu falei no último vídeo que não teceria comentários, porque eu acredito que nenhuma das duas equipes teria capacidade, né, para chegar até a final. Continuo achando que o Palmeiras não consegue chegar à final. Eu, inclusive, acertei, né, que o Palmeiras passaria pelo São Paulo, da mesma maneira que eu falei que o Fortaleza passa pelo São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, porque eu acho que o São Paulo tem uma equipe muito fraca também, tanto quanto o Olímpia do Paraguai. O Palmeiras passou, eu ainda acreditei que o River Plate fosse passar, mas a equipe do River Plate também é uma equipe que é muito fraca, muito diferente da que vencemos em 2019 a Libertadores, e acreditei ainda que passaria, me enganei. Eu acho que eu não vi a equipe do River jogar nenhum jogo, mas só de ter perdido para o Fluminense eu devia ter achado que não tinha algo certo com aquele time, né? Passou em segundo, no sufoco, no grupo dele, então me enganei, passou o Atlético Mineiro. Creio que o Atlético Mineiro vai passar do Palmeiras, não com tanta facilidade quanto passou do River Plate, mas acho que vai passar do Palmeiras também e vamos ter uma final Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo contra o Barcelona será um jogo fácil? Será um jogo difícil? Eu creio que no Maracanã será um jogo fácil. É um jogo que a gente pode abrir um 2-0, 3-0, 4-1 e fazer um resultado muito bom no Maracanã, para lá no Equador apenas administrar, explorar o contra-ataque deles, né? E passar pela equipe e ir à final. A imprensa está colocando, né, uma final antecipada. Toda a imprensa está colocando Flamengo e Atlético Mineiro como os adversários da final da Libertadores. O que eu acho? Eu acho que sim, eu acho que essa é a final, como eu já tenho dito até aqui, porque são as melhores equipes. Não tenho sombra de dúvida sobre isso, né? São as duas melhores equipes atualmente na América, não só no Brasil. São as duas equipes que mais investem juntamente com o Palmeiras, né? E eu acho que vai ser essa a final da Libertadores. Eu não estou subestimando o Barcelona, também não estou subestimando o Palmeiras, mas devemos ser realistas, né? E da mesma maneira que a gente não pode subestimar um adversário, a gente também não pode se subestimar. Temos capacidades reais de chegar à final. O Barcelona, para nós, seria uma equipe relativamente fácil de passar, né? É que a gente sempre gosta de complicar. E não se ganha jogo de véspera, né? Então é isso que eu acho que vai dar uma final Flamengo e Atlético. Seguindo adiante, eu falei que teceria breves comentários sobre as contratações que a diretoria ultimamente está fazendo, né? Seria a contratação de Kennedy, né, que jogou com o Gerson, eles subiram juntos, né, no profissional do Fluminense, e de um jovem chamado Andreas Pereira, né? O que eu acho? O Kennedy, ele tá vindo para o Flamengo igual o Gerson veio. O Gerson jogava na Roma, estava desprestigiado, foi emprestado à Fiorentina, não deu certo na Fiorentina, era banco por lá, voltou para Roma e não dava certo. O Flamengo foi lá, não pegou por empréstimo, o Flamengo comprou o Gerson, né, na época, se não me engano, por 45 milhões de reais, um valor absurdo, por um cara que a gente não sabia, até então seria uma aposta. O Kennedy, que é da mesma geração do Gerson, está chegando da mesma maneira. Ele está chegando, acreditamos nós, como uma aposta também. Ele não deu certo na Europa, assim como o Gerson na primeira passagem também não deu, então pode ser uma incógnita. Ele pode dar certo, mas ele também pode não dar certo. Vamos acreditar que ele dê certo,
Porque o futebol europeu tem um nível acima, e se ele não deu certo lá, mas ainda assim tinha mercado lá, é porque de repente aqui no Brasil ele vai desenvolver o futebol dele de uma maneira melhor. Sobre o Andreas Pereira, eu penso a mesma coisa. Foi formado nas categorias de base do Manchester, foi emprestado 3 vezes, uma vez para a Espanha, depois ele jogou no Lazio, na Lazio, não sei como seria esse artigo aí, mas ele jogou na Lazio também. Não sei se teve uma boa passagem, mas ele jogou mais lá na Lazio do que o Gerson jogou, por exemplo, o Gerson não, desculpa, o Kennedy nos seus empréstimos. Então, assim, creio que é um cara que vai agregar bastante, vai agregar valor ao elenco, tem capacidade de ser titular. Vejo que o pessoal já está começando a colocar o Arão de escanteio, tirar o Arão de novo do time. Cara, se o Arão não fosse bom, ele não tinha vaga garantida com todos os técnicos que passaram no Flamengo de 2016 até hoje. Todos os técnicos bancaram o Arão como titular e ele sempre jogou bem, cara. Então, assim, eu acho meio que desprestigiar o jogador, né? O pessoal gosta de show, gosta de espetáculo. O Arão não é um jogador de espetáculo, ele é um jogador tático, muito eficiente. E não significa que por estar chegando o Andreas Pereira que quem vai ocupar a vaga dele ali seja Diego, seja Thiago Maia, né? E eu acho que ele fica no titular. E o Andreas Pereira, pelo que eu assisti, ele poderia sim ser um reserva imediato ali do Everton Ribeiro, talvez até do Arrascaeta, que joga mais centralizado ali no meio de campo, flutuando, né, pelas laterais. Então, creio que o Andreas Pereira, ele pode sim ser um falso 10, ele pode jogar ali naquele miolo central distribuindo jogadas, também pode jogar de segundo volante. Então, creio que, pelo que eu vi, ele aparenta mais ser um camisa 10, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Lá fora o nível é muito alto, então de repente ele não teve espaço para jogar no meio de campo, né? Como um meia central. Mas aqui no Brasil, creio que com o tempo ele até seja o substituto imediato, até propriamente dito, do Arrascaeta, né? Então são essas as minhas observações, né, com relação à Libertadores, com relação a essas novas contratações. Eu quero deixar um saudações do Rubro Negro Expressial hoje para meus amigos Wilson e Raquel, lá de Brasília, que são inscritos aqui no meu canal. E peço que, se você gostou desse canal, deixe um like, se inscreve no meu canal, compartilha com os amigos. E se você não gostou, coloca aí nos comentários alguma sugestão do que eu posso melhorar, né, para dar uma informação com melhor qualidade ou para fazer um vídeo com melhor qualidade. Beleza? Então valeu, galera, saudações rubro-negras, valeu, Flamigos, show, tchau!